Olá pessoal, desejo que cada um de vocês esteja bem e esteja protegido, né? Nós temos um assunto aí sobre esse bebê reborns, né? É interessante, mas antes de falar sobre isso, eu quero lembrar a vocês daquilo que eu sempre digo, de que fé é uma coisa ligada a cada um de nós. Fé está ligada à nossa dignidade, a dignidade do ser humano, né? Aquilo que eu digo que é o princípio maior da Constituição, que é a dignidade da pessoa humana, que é o princípio da nossa Constituição Federal, que fundamenta todos os direitos humanos, que tem o aspecto na dignidade da pessoa humana, que é a liberdade e a fé, não é? Muito bem. Então a fé é uma coisa, a religião é uma metodologia, um método que se cria para que as pessoas, enfim, possam se identificar com aquele método, ele possa, enfim, através de um aprimoramento moral, ético, fortalecer a sua fé, criar comunidades. A igreja nada mais é do que a composição de pessoas que buscam o mesmo fim. A igreja tem esse sentido, né? Então, a fé, de certa forma, está ligada a nós. E o que é espiritualidade? Espiritualidade é uma realidade. Espiritualidade é aquilo que a pessoa traz do seu passado, que às vezes influencia, as pessoas que ele conviveu, né? As pessoas que ele se relacionou, os campos que ele, de certa forma, aprendeu, as outras memórias que ele teve, tudo isso é um passado, então é uma realidade. O futuro, para onde que ele veio, qual o destino, né? Isso é uma realidade. Então, os campos onde nós estamos, com quem nós estamos realmente nos comunicando, nos relacionando, isso é uma realidade. Então essa realidade você vai acessando de acordo com o seu desenvolvimento, de acordo com o despertar das suas percepções, da sua sensibilidade, tudo isso é lógico através de estudo, né? Através de uma yoga, através de uma meditação, através de leituras, né? Através de técnicas, você vai desenvolvendo percepções, você vai desenvolvendo as suas sensibilidades e vai buscando através do estudo um entendimento maior de como as coisas funcionam, né? Então, espiritualidade é uma realidade. Aí a gente vai na física quântica. Física quântica e veio no século passado, você vê que interessante, né? Começamos no século XX já com a descoberta, né? Através de Max Planck, quando estava buscando, ele que era um termodinâmico, né? Pela física clássica, ele estava buscando saber a questão daquelas radiações do corpo negro. O corpo negro é todo metal, é todo objeto que ele absorve calor. Não, o forno de pizza ele absorve calor. E aí ele fica o quê? Radiando aquele calor. Então ele absorve e fica radiando. O metal é a mesma coisa. O metal você coloca no fogo, ele vai absorvendo, e você vai colocar a mão, ele queima, porque ele está radiando também, né? Então Max Planck, analisando essa radiação, né? Que tem a ver um pouco com a entropia também, que é, né? A mudança, a transformação de sistemas, né? Então ele estava buscando, através disso, e nas equações, que a ideia era energia linear, então a energia era contínua. A ideia da física clássica que ela era contínua, mas na equação ele não conseguia. Quando ele colocava na equação a ideia de energia contínua, não dava certo, até que veio um start, né? E ele pensou em divisões dessa energia como se fossem pacotinhos, né? E aí deu certo. Quando ele deu certo, ele ficou ainda tempos, ele ficou quase um ano pensando, porque mudaria tudo. Né? Seria realmente uma mudança muito grande. Então nós começamos o século passado, né? Século XX, já com esse desenvolvimento. Olha só como as coisas são preparadas, né? Como as pessoas certas são preparadas. Então a física quântica, quando de certa forma descobriram, né? Que a energia ela por pacotes, por quantidades, né? Então aí houve uma evolução muito grande. A escola de Copenhague, né? Niels Bohr, Einstein e tantos outros, né? Heisenberg, todos começaram a fazer seus experimentos, né? os seus prêmios Nobel, e conseguiram descobrir como as coisas funcionam. Então a física quântica, ela não é criação. Os cientistas não criaram, eles
descobriram. Então o que eles descobriram? Descobriram as coisas no planeta como funcionam, não é? Então se descobriram como as coisas funcionam, eles descobriram que é uma realidade. Então nós temos o quê? Espiritualidade, que é uma realidade. Nós temos aqui a física quântica, que é uma realidade. Então as duas coisas são a mesma. Então espiritualidade e física quântica é a mesma coisa, é uma realidade que a gente vai descobrindo, né? E a gente vai tendo essa compreensão de que no tunelamento quântico, né, que é um experimento, né, que é uma descoberta, né, os cientistas, né, começaram realmente a entender de quando eles bombardeavam um campo, quando eles bombardeavam com partículas, né, determinado bloqueio que tinham ali, né, as energias pesadas não passavam, as partículas pesadas não passavam. As partículas leves, elas passavam, as pesadas não passavam. Então imagine trazendo isso na realidade, é isso que a gente tem feito, trazendo as ciências exatas para o relacionamento humano, né? Então vamos perceber que vamos entender que nós estamos num campo. O campo nosso é um campo muito pesado, esse campo físico nosso. Tanto que as sobrepartículas, quando eles estão fora, as partículas quando estão fora desse campo de observação nossa, elas têm um dinamismo muito rápido. Elas têm um dinamismo muito rápido quando nós observamos, quando eles caem basicamente nessa observação, eles ficam lentos. Já percebeu que quando você descansa, dorme, né? Às vezes você tem muitos sonhos. Tem gente que não tem sonho porque tem talvez uma preocupação muito grande, mas quando você se prepara, você entra em sonhos e são sonhos quantidade é muito grande. Então, pelo que os cientistas dizem, às vezes 20 horas que você vive, né, nesse campo físico, ele é muito menor do que 1 hora que você vive no campo espiritual. Por exemplo, se às vezes você dá um cochilo muito rápido e você de repente acorda e fala, nossa, eu tive um sonho, né, um sonho grande, aí a pessoa fala para você, mas você faz segundos que você acabou de cochilar. Porque esse momento que você entra no campo astral, ele é muito dinâmico. Então o que acontece? O nosso campo físico, ele é muito pesado. Então todos aqueles que de certa forma saem de cena, desencarnam, falecem, né? Eles saem definitivamente de cena, não é? Deixam um corpo físico e deixam com uma consciência muitas vezes pesada. Eu não fiz isso, não fiz aquilo. Estão ligados a determinados vícios. Saíram de cena, não, criando confusões, problemas, dificuldades. É o que eu disse aí nessas questões das pessoas que são condenadas, às vezes 90, como aconteceu, né, nos casos recentes aí, não é? A pessoa acabou cometendo homicídio, né, contra 3 pessoas, pegou 90 e poucos anos. Então, se ele viver mais 20, o que vai acontecer com esses 70? Ele vai ficar preso nesse campo. Então, não são só essas pessoas que cometem esses delitos, essa agressividade contra o ser humano, contra o meio, contra a humanidade, né? Mas aqueles que saem muitas vezes com consciência pesada, aqueles que saem ligados a vícios, então ficam ligados a esses campos, porque são partículas pesadas. Vocês lembram do filme Ghost? Lembra quando ele não conseguia abrir o portal, ele não conseguia passar porque ele tinha uma preocupação, né? Ele tinha alguma coisa dentro dele que ele precisava resolver. Vocês lembram daqueles outros que, né, aqueles que cometeram aquelas agressividades nesse filme Ghost? Aqueles que mataram, aqueles que... Você via quando eles saíam de cena, eles desencarnavam, eles faleciam, você vê que eles eram arrastados, né, a campos baixos de vibração. Fala assim, Ney, isso aí é religião? Não é religião, gente. Estou falando sobre ciência, estou falando uma realidade. Estou falando um aspecto em que a questão do tunelamento quântico já mostrou que energias pesadas não passam.
Aí você vê uma carência muito grande, né, hoje da humanidade, né? Uma carência grande. Eu acho que é por essa questão digital que houve um boom, desenvolvimento tão rápido, enquanto os relacionamentos humanos ficaram amarrados, né? Desenvolvimento humano ficou a passo de tartaruga, enquanto questão digital se tornou assim, sabe, um meio tão intenso na nossa vida que a gente acaba se afastando das relações humanas. Isso talvez seja a carência, né? A carência de que a gente percebe que as pessoas hoje não querem ter filhos, ou se vão ter, é 1, 2. Antigamente a quantidade era 8, minha mãe teve 9 filhos. Né? Os irmãos e irmãs dela, cada um teve ou 7, ou 8, ou 9, ou 10. Não é? Realmente a quantidade de filhos era muito maior, então as oportunidades eram muito maiores. E quais são essas oportunidades? O nascimento de um ser que precisa continuar seu aprimoramento, seu desenvolvimento. Muitos que estão nesse campo, muitos que estão ainda no campo grotesco, um campo pesado físico que nós vivemos, e muitas vezes têm essa condição de realmente retornar à oportunidade, desenvolver a sua condição humana, sabe, de aprimoramento, né? Aprimoramento divino, e às vezes pelas condições 1, 2, 3, até a questão dos direitos, né? Do direito de poder realmente, né? Cercear, né? Não dar continuidade, paralisar, né? Uma gravidez. Então a diminuição hoje de oportunidades é muito grande. Então imagina uma pessoa que está ali, olha, está colocando um afeto, ela está colocando uma energia de amor num boneco. Vocês acham que muitos que estão necessitados não vão sentir isso? Muitos que estão, de certa forma, fora do corpo, com as suas necessidades, não vão sentir esse afeto? E muitos que às vezes estão ligados até à família. São seres que estão ligados à família, seres que estão ligados a um ser humano que precisa, de certa forma, ter oportunidade, e através da energia que se coloca, do amor que se coloca ali, né, no boneco, esses seres se aproximam. Dizer assim, poxa, mas esse boneco faz bem para a pessoa, porque ela está com uma dificuldade, problemas, né? Ela precisa colocar aquele amor aqui naquele boneco para que ela possa, enfim, tirar essa perturbação. Sim, eu concordo que de alguma forma ela precisa colocar isso, mas vocês percebem que as relações humanas estão ficando, de certa forma, prejudicadas? Sabe, quando os cientistas entenderem que espiritualidade é a mesma coisa que física quântica, que é uma realidade, que eles vão entender que essa questão do tunelamento quântico, né, muitos estão parados, presos, muitos estão precisando de oportunidade, talvez vai haver uma conscientização, né, humana através da física, porque eu acredito que é a física quântica que vai despertar a humanidade. Mas olhando a física quântica como essa realidade, que os cientistas estão descobrindo como as coisas estão funcionando, né? Então é importante que a gente entenda que essas relações humanas precisam estar realmente mais fortes. A questão afetiva precisa ser exteriorizada, precisa ser, né, aproveitada, precisa ser, sabe, desenvolvida. Então as relações humanas precisam voltar, sabe, a ter realmente uma atenção, uma interação, uma integração. Precisamos olhar para essa forma. Eu acho que cada um de nós é responsável, seja aquele que está, né, cuidando, seja aquele que dá aula, né, numa escola para as crianças, compreendendo que aquelas crianças precisam, às vezes, de atenção,
precisam de amor. Falar assim, mas esse professor tem uns problemas, às vezes ele ganha pouco, mas ele está ali. O médico precisa entender, compreender de que aquele que ele está cuidando, atendendo, ele precisa de afeto. Né? Que o advogado precisa, né, ter um afeto pela pessoa que está procurando. Né? E aí vai o artista, o que está criando aí os filmes, e ele tem que ter uma compreensão de que os filmes de ficção, de horror que ele está fazendo, ele está realmente perturbando, ele está diminuindo, ele está... Né? Então ele precisa compreender, precisa ter uma responsabilidade, tem que ter um nível ético para que a gente compreenda de que nós, que estamos muitas vezes em determinados setores, em determinadas funções, nós precisamos fazer a nossa parte. Então, o desenvolvimento das relações humanas, através do afeto, através da compaixão, através da fraternidade, precisa ser desenvolvido, precisa ter uma atenção muito maior. E os físicos, eles, por mais que eles estão desenvolvendo todas as suas buscas, suas procuras, os seus experimentos para desenvolver condições melhores na saúde, na educação, no que for, ele precisa olhar um pouquinho para as relações humanas, precisam trazer um pouquinho mais para essa condição humana, né, em que nós estamos, de certa forma, precisando. Porque é através da física quântica que eu tenho certeza que vai ter um despertar maior da humanidade. Portanto, meus amigos, vamos em frente confiantes, vamos fazer a nossa parte e vamos acreditar, confiar, porque não existe o acaso. Nenhum fio de cabelo cai sem a vontade de Deus, ou todos os fios já estão contados, não é? Ninguém caiu de paraquedas. Se estamos em cada uma das situações, nós estamos aqui para cumprir a nossa parte. E dramas, dificuldades, problemas, são situações que se a gente enxergar com uma realidade, uma consciência maior, uma consciência espiritual, uma consciência da realidade maior, a gente vai encontrar soluções e ver que mesmo aqueles problemas, aquelas dificuldades, eles fazem parte da mudança e transformação. É como a lei da entropia. Dentro da termodinâmica tem a entropia, que ela é uma... Às vezes o sistema precisa ser transformado por uma autodestruição. Então é como uma casa que, quando você vai mexer na casa, que há 15 anos você não mexe, você vai ter que, muitas vezes, fazer uma mudança completa, às vezes encanamento, às vezes a questão elétrica, às vezes a sujeira, às vezes impregnação. Então, às vezes, você tem que mexer, para realmente construir, um caminho melhor. E às vezes dificuldades, problemas ou dramas estão acontecendo isso. São formas de desenvolvimento daquele ser, desenvolvimento humano de cada um. Então, uma visão melhor da realidade, uma consciência maior da espiritualidade, uma consciência das leis, como funciona através da física, a gente consegue, enfim, enxergar melhor e fazer com que o nosso papel aqui seja um papel muito melhor cumprido. Acho que cada um de nós é agente de transformação e com esse entendimento a gente consegue fazer o melhor. Então desejo a cada um de vocês, que vocês tenham aí uma caminhada, firme, forte e vitoriosa. Vamos em frente confiante.